Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar sobre a Revolução Francesa. É um assunto longo, é uma aula grande, é um assunto que presencialmente nós levaríamos umas 3, 4 aulas para conversar, mas que aqui em vídeo eu vou levar, só um vídeo para explicar. Então, se você de repente tá achando que tem muita informação, tá um pouco cansado, para o vídeo, vai fazer outra coisa, depois volta, porque é um assunto denso, longo, mas que é muito importante para o estudo de vocês nesse oitavo ano do ensino fundamental, tudo bem? Então, eu vou começar com vocês falando sobre a Revolução Francesa, com bastante calma, tentando explicar os conceitos principais e os movimentos que marcaram esse acontecimento histórico. Vamos lá. Primeiro, como que nós definimos a Revolução Francesa? Nós podemos dizer que a Revolução Francesa é um ciclo revolucionário que dura aí em torno de 10 anos. Vai de 1789 a 1799 e marca o fim do absolutismo na França. Então, assim como nós vimos que a Revolução Inglesa marcou o fim do absolutismo na Inglaterra, o primeiro assunto que nós estudamos esse ano, a França também vai passar por um processo revolucionário para romper com o absolutismo, para dar fim àquilo que nós chamamos de antigo regime na França, tá certo? É um processo que dura 10 anos, então é um processo longo, que é dividido em várias fases, e nós vamos ver essas fases aqui na aula de hoje. A Revolução Francesa ela é um movimento muito fortemente marcado pela influência do iluminismo. Então, nós estudamos também o movimento iluminista, as ideias de liberdade, as ideias de igualdade, e a Revolução Francesa vai ser influenciada por esse movimento, vai ser influenciada por essas ideias, e ela representa um passo importantíssimo na conquista por direitos sociais, por liberdades individuais, até pelo teor da Revolução, pelos documentos que ela gera, que nós vamos falar aqui na aula de hoje. Então, ela é considerada um marco das liberdades e dos direitos. Ela até hoje, muito representativa para os franceses. Essa foto que ilustra aqui esse slide é uma foto em comemoração ao Dia da Bastilha, que é o dia 14 de julho. Na França, todo 14 de julho você tem várias comemorações e atos cívicos, uma data nacional francesa que lembra a tomada da Bastilha, um dos principais acontecimentos da Revolução Francesa, que nós vamos falar aqui na aula de hoje. Então, essa foto aqui ilustra essas comemorações que são feitas até hoje. Lembrando com vocês que naquela divisão clássica da história de Idade Antiga, Idade Média, e Idade Moderna e Idade Contemporânea, o marco que divide a Idade Moderna para a Idade Contemporânea é a Revolução Francesa. Então, ela é também considerada por muitos historiadores um marco que divide duas eras, separa duas eras, a Era Moderna para a Era Contemporânea, na qual nós estamos até hoje. Mas para entender a Revolução Francesa, para entender como eclodiu um movimento de revolucionário na França, nós precisamos saber o que era ou como era a França naquele momento. Então, antes da Revolução, nós vamos começar a falar qual era a situação da França antes da Revolução, para entender como ela chegou em uma revolução. Então, primeiro, a França, na época, nós estamos falando aí de 1789, ela era o país mais populoso da Europa, com cerca de 28 milhões de habitantes. A maior parte da população francesa vivia no campo, então vivia e trabalhava nos campos. Na década de 1780, então no período que antecede a Revolução Francesa, nós temos aí uma queda gravíssima na produção, uma queda na produção de alimentos, e isso vai provocar uma grande fome, que vai gerar insatisfação popular, fome não apenas nos campos, mas também nas cidades, tá certo? Politicamente, a França estava sob o antigo regime. Então, o antigo regime, você tem como características duas classes privilegiadas, que nós vamos falar dela, o clero, que são os membros da igreja,
E os nobres, né? Quem são os nobres? Você tem a nobreza que vive na corte, que vive junto do rei, né, que vive nos palácios reais, e você tem a nobreza do interior, que é proprietária de terras e que explora os trabalhadores em modelos muito próximos ainda ao feudalismo, modelos próximos àqueles que a gente encontrava nos feudos. Isso ainda acontecia aqui na França. E você tem um rei absolutista, o poder absoluto dos reis. No caso da França, o rei, na época da Revolução, era Luís XVI, esse da foto aqui em cima, tá certo? Então, essa era a política francesa nesse momento. E o país vivia uma grave crise econômica, em grande medida agravada pelos gastos excessivos do governo. O governo francês, né, a corte francesa, gastava muito, mantinha uma série de privilégios e de luxos com os impostos da população, e de modo que a dívida francesa e os gastos financeiros aumentavam muito. Né? Essa foto aqui do meu lado é uma foto do Palácio de Versalhes, que era a residência oficial do rei da França, né? Do rei, da família dele e da corte francesa, onde se davam vários bailes luxuosos, onde eles viviam sob grande luxo, e enquanto a população perecia, a população tinha fome, a população não tinha emprego, a população passava por crise econômica, e é muito importante vocês entenderem que a população, de modo geral, pagava impostos e mantinha esses privilégios. Então, como era a sociedade francesa antes da Revolução? A sociedade francesa, essa é uma pirâmide clássica para representar a sociedade francesa, ela era dividida em 3 grupos, em 3 estados. Então, preste bastante atenção que aqui na França a gente usa a palavra estado para designar cada uma das classes. É como se fosse status. Qual é o seu status social? E aí, né, a palavra que a gente usa é estado, mas tem o mesmo sentido de status social. Então, nós temos 3 status, 3 estados: o clero, a nobreza e a burguesia, junto com os trabalhadores urbanos e os camponeses. Então, vamos lá. Primeiro estado, clero. O clero era um grupo diminuto da população, cerca de 1%. Quem fazia parte do clero? Os membros da igreja. Bispos, abades, cardeais, padres. Eles eram cerca de 1% da população. E a igreja, na França, possuía uma grande quantidade de terras. A igreja não pagava impostos e cobrava taxas da população, como o dízimo, né, que é uma contribuição sobre os 10% que o indivíduo recebe, mas também outras taxas, como a taxa de batismo, taxa de casamento, para a população francesa. Então, o clero, ele não pagava impostos e cobrava essas várias taxas da população, e é entendido como o primeiro estado. A nobreza vem a ser o segundo estado. A nobreza era cerca de 3% da população. E nós temos a nobreza que vivia na corte, então ela vivia às custas do Estado, ou nós temos a nobreza grande proprietária de terras, que explorava os trabalhadores. É importante entender também que o segundo estado, a nobreza, não pagava impostos, tá certo? E nós temos um terceiro estado, que é a absoluta maioria da população, cerca de 96%. É importante vocês entenderem que dentro do terceiro estado nós temos de tudo. Nós temos desde a burguesia comercial, então a burguesia dona de comércio, que não são nobres, podem até ser ricos, mas não são nobres. Lembrem que eu já expliquei isso. Nós temos os trabalhadores urbanos, né, pessoas que viviam nas cidades, operários de fábricas, lojistas. E nós temos os camponeses, que eram, né, a maior parte do terceiro estado eram camponeses. Então, esse grupo, o terceiro estado, pagava impostos, tá? Mantinham o Estado francês através do seu trabalho, gerando riqueza e pagando impostos. Então, essa é a situação da sociedade francesa, é importante entender isso, né? E como que essa situação social acabou levando a uma revolução. Vamos seguindo?
O rei, na tentativa de reverter uma crise econômica que assolava o país, convocou a Assembleia dos Estados Gerais. O que vem a ser isso? Ele convocou os representantes dos 3 estados. Então, ele convocou representantes do primeiro, do segundo e do terceiro estado. Isso não acontecia, gente, desde 1614, né, com outros reis, que não era, obviamente, Luís XVI. Então, desde 1614, há mais de 170 anos, não ocorria, o rei não convocava os representantes dos estados gerais. Ou seja, o rei governava sempre sozinho, sem ouvir os representantes do povo. Então, o rei precisou convocar, porque ele precisava fazer algumas alterações relativas à cobrança de impostos, gostaria de aumentar a cobrança de impostos. Só que essa Assembleia dos Estados Gerais, ela não era um voto por pessoa, como a gente está acostumado com qualquer assembleia. Cada pessoa tem direito a um voto. Não. Aqui, cada estado tem direito a um voto. Quais são os 3 estados? Primeiro, segundo e terceiro estado. De modo que os 2 estados privilegiados, a nobreza e o clero, sempre votavam juntos, porque ambos não pagavam impostos, ambos tinham privilégios dentro da sociedade francesa. Então, o cenário de votação tinha tudo para ficar em 2-1. Primeiro e segundo estado votando juntos e o terceiro estado votando contra, né, exigindo o fim dos privilégios dessas outras 2 classes. Então, isso gerou uma insatisfação entre os membros do terceiro estado, que eram maioria numericamente, mas só tinha direito a um voto. Então, os representantes do terceiro estado propuseram, né, que o voto fosse um voto por pessoa, fosse um voto individual. Isso aumentou a tensão das reuniões da convocação da Assembleia dos Estados Gerais, aumentou a tensão e o rei, vendo aquela tensão toda, ordenou que os membros do terceiro estado deixassem a reunião, saíssem da reunião, ao que lhe foi respondido por um dos representantes do terceiro estado, né? Estamos aqui pela vontade do povo e só sairemos com a força das baionetas. Então isso já indicava um cenário revolucionário sendo criado, um cenário de insatisfação popular ganhando força dentro da França, já na convocação dos Estados Gerais. Em junho de 1789, os representantes do terceiro estado decidiram que iriam elaborar uma constituição para a França. Olha que novidade, o rei era absolutista. Então eles queriam o fim do absolutismo de que forma? Propondo uma constituição para a França. Isso ganhou força popular, ganhou força entre os deputados e o rei não teve como reprimir, não teve como dizer não. Ele aceitou. E foi criada, então, a Assembleia Nacional Constituinte, com o objetivo de elaborar uma Constituição para a França. Isso é muito interessante, muito novo, porque isso já é uma voz, uma força contra o absolutismo dos reis. Porque uma Constituição é exatamente o quê? Um livro de leis. Se tem um livro de leis, o rei deve obedecer às leis. Certo? Então, essa é uma imagem, né, que representa a convocação dos Estados Gerais, né, todos os representantes do povo reunidos, o rei lá em cima no centro. Né? Então, é uma pintura que representa o que foi essa reunião de convocação dos Estados Gerais. A população, obviamente, acompanhava tudo o que estava acontecendo, porque estava muito preocupada com a situação do país, já existia um fôlego revolucionário na população, e começou a surgir boatos de que o rei iria reprimir a participação do terceiro estado das reuniões. De modo que, para evitar que isso acontecesse, o povo se une, sai pelas ruas de Paris e invade a Bastilha. O dia da Bastilha, a queda da Bastilha, um dos maiores símbolos da Revolução Francesa, quando o povo se revolta e toma, adentra a prisão da Bastilha, que era uma fortaleza que o rei usava para prender seus inimigos políticos. Ele mandava prender pessoas que não concordavam com ele, prisões arbitrárias, prisões sem julgamento, mandava para a Bastilha. Então, o povo francês invadiu a Bastilha,
libertou as pessoas que estavam lá, não tinha muitos presos na época, mas simbolicamente aquilo representava muito para a população francesa. Tomaram a Bastilha em busca de armas e de munições para lutar contra as forças do rei. Então, a queda da Bastilha ela tem esse efeito. Ela era o local para onde o rei mandava seus inimigos políticos sem julgamento. Ela simboliza o abuso de poder do rei. Ela simboliza o absolutismo dos reis. E a queda da Bastilha é considerada a data inaugural, a data inicial da Revolução Francesa, quando eles tomam essa fortaleza, dizendo chega de absolutismo dos reis. Diante desse cenário, a Assembleia Nacional Constituinte, aquela que estava elaborando uma Constituição, elabora um documento muito importante dentro da Revolução Francesa, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ela é representada muitas vezes por essa imagem que está na tela, né, que é uma representação que coloca esse documento, né, até como um caráter sagrado, né? Por quê? Porque o que esse documento diz? Vamos ler aqui alguns trechos desse documento, né? Artigo 1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Olha só, olha a igualdade sendo colocada aqui. Valor inspirado onde? Nas ideias iluministas, né? Na França do Antigo Regime não tinha igualdade, né? Você tinha dois grupos que tinham privilégios e uma maior parte da população que pagava impostos, que mantinha os privilégios desses outros dois grupos. Então, essa declaração, ela prega a igualdade entre os homens. A liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudique o próximo. Então, ó o valor da liberdade, um valor amplamente difundido no iluminismo, sendo colocado aqui também. E o artigo 6º é muito interessante, veja só. A lei deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. Todos os cidadãos são iguais a seus olhos e igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos. Então, olha o valor da igualdade sendo pautado na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A lei tem que ser a mesma para todos. A lei não pode valer para uns e não valer para outros. Então, com certeza, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é um dos principais marcos, é um dos principais pontos da Revolução Francesa, porque ela inaugura uma era em busca de igualdade, liberdade e direito para todos. Passa-se algum tempo, nós vamos agora para 1791, é aprovada uma nova Constituição na França, né? Então, a França, a partir dessa data, 1791, passa a ser uma monarquia constitucional. O rei, ele deve obedecer a uma Constituição. Pela Constituição, o Estado francês se organiza em 3 poderes. Ó, a influência iluminista aqui de novo. Executivo, em que o chefe é o rei. Legislativo, composto por 745 deputados, ou seja, deputados que devem votar e aprovar as leis. E um judiciário, composto por juízes eleitos. Então, a França agora é uma monarquia constitucional. Só que essa monarquia constitucional, ela ainda capenga em alguns direitos, né? Por exemplo, esse primeiro que eu coloco, o voto era censitário. Então, não são todos os cidadãos que podem votar. O voto era por renda. Só quem tinha uma determinada renda poderia votar. Então, camponeses, artesãos, operários, mulheres, todos eles foram excluídos do direito ao voto. Então, é um ponto dúbio, né? Ao mesmo tempo que eles falam em igualdade, a questão do voto ainda praticamente a maior parte da população não tinha direito a voto. Mas vamos seguindo. Essa Constituição, governar obedecendo uma Constituição, desagradou o rei. O rei não gostou da ideia, o rei não aprovou o que foi colocado, e o rei, ele começa a tramar, ele trama, junto com os colegas dele, né, com os amigos deles, rei da Áustria e rei da Prússia. Ele combina com que esses países vão enviar tropas para a França para combater os revolucionários. Então a França está sendo invadida por tropas estrangeiras. E ao mesmo tempo, Luís XVI organiza a sua fuga. Ele foge da França
na tentativa de conseguir um exílio por um tempo e depois voltar para a França sendo rei absolutista. Ele organiza a fuga dele e da família dele. Ele fugiu, acompanhado da sua família. Só que aconteceu uma coisa, ele foi pego durante essa fuga, foi reconhecido pelos revolucionários, foi preso e foi acusado de trair a pátria. Olhem só, o rei está preso. O rei está sendo acusado de traição à pátria. E aí, o que vai acontecer agora que o rei está preso? A gente vai ter o início na França da chamada Convenção Nacional. Não tem mais rei, ou melhor, tem rei, só que ele está preso. O que vai ser feito do poder na França? Com a prisão do rei, formou-se um novo governo chamado de Convenção, composto por pessoas eleitas pelo voto masculino. Então, todos os homens, voto universal aqui, tá, gente? Todos os homens puderam votar para escolher os membros da convenção. Eram cerca de 750. E um primeiro ato da convenção eleita, dar fim à monarquia, acabar com a monarquia, com o poder dos reis. Está proclamada a República Francesa, 1792. Fim de poder dos reis. Seja ele qual for, absolutista ou constitucional, o que se passa a ter agora é uma república, tá certo? Essa convenção, prestem bastante atenção nesse ponto aqui agora, essa convenção, ela vai ter cerca de 750 deputados e ela vai dividir-se em grupos políticos, em pessoas que têm ideias diferentes. E é isso aqui é muito importante para a gente entender os próximos passos. Quais vão ser esses grupos políticos? Os girondinos, os chamados girondinos, eles vão ser representantes da alta e da média burguesia. Então, eles são o terceiro estado, mas eles são o grupo mais rico do terceiro estado, certo? Alta e média burguesia, como banqueiros, donos de comércio, donos de indústrias. Basicamente, eles defendem o voto por renda, voto censitário, então voto por renda, defendem a propriedade privada, então os direitos sobre propriedade privada, e eram contra a participação do povo na revolução, né? Porque eles achavam que o povo podia levar a revolução para caminhos que eles não iriam ter controle. Então eles eram moderados, vamos dizer assim. Eles queriam uma revolução, mas com mudanças mais pontuais, com menos mudanças, sabe? Que não mudasse de fato a estrutura social francesa. Então eles são os moderados, os girondinos. Eles se sentavam, né, no salão das reuniões da convenção, eles se sentavam à direita da mesa diretora. Tá? Nós vamos falar disso. Por que isso é importante? Sentavam-se à direita da mesa diretora. Os jacobinos, eles vão ser os representantes, também terceiro estado, mas eles vão ser representantes da pequena burguesia. Então, eles são profissionais liberais, funcionários públicos, donos de pequenas lojas, operários, trabalhadores urbanos. Então, os jacobinos vão ser a pequena burguesia. Eles defendiam um governo central forte, queriam o voto universal, né, queriam que todos tivessem direito de votar e defendiam que o povo, que todo o povo, que toda a população participasse da revolução, participasse e tomasse frente na revolução. Eles se sentavam à esquerda da mesa diretora da Assembleia, né, no caso aqui na convenção. Então, no salão de reuniões, eles se sentavam à esquerda. A gente vai ter um terceiro grupo, que é a planície. A planície eram deputados que agiam sem posição política definida. Ora defendiam um grupo, ora defendia outro. Ora lutavam com os girondinos, ora lutavam com os jacobinos. Eles sentavam-se ao centro da mesa de convenções. E nós vamos ter um quarto grupo, esse grupo é um grupo minoritário, que são os cordeliers, né? Eles defendiam propostas radicais, eles queriam o fim da propriedade privada, queriam uma grande reforma agrária, ou seja, distribuição de terras para os camponeses. Então, eles eram mais radicais com relação às ideias, né? E eles eram em menor número, né, comparado aos outros. Olha só, girondinos sentavam-se à direita, jacobinos sentavam-se à esquerda, planícies sentavam-se ao centro. Aqui, na Revolução Francesa, está a origem dos termos que a gente usa para definir posições políticas, direita, esquerda e centro.
Claro que esses termos passaram por modificações ao longo do tempo. O conceito lá da Revolução Francesa não é o mesmo hoje, mas a origem de usar esses termos para definir posição política, direita, esquerda e centro, tem origem na Revolução Francesa, tá certo? Então, marcou bem aí quem são os girondinos, os jacobinos e os planícies? Principalmente os jacobinos e os girondinos, quem são eles, o que eles defendem, porque agora a gente vai ver quem vai tomar o poder, quem vai vencer nesse primeiro momento na Revolução. Antes de seguir com quem vai vencer, a gente tem um caminho. O rei estava preso. O que fazer com ele? Os girondinos defendiam que ele fosse exilado, mandado para fora do país. Os jacobinos defendiam a morte do rei. E aí, o que fazer com Luís XVI? Os deputados precisavam decidir. E eles decidem. Luís XVI foi considerado culpado de traição à pátria, condenado à morte. Em 21 de janeiro de 1793, foi guilhotinado em praça pública. Está aqui uma imagem representativa, uma gravura feita algum tempo depois da condenação dele, né, da execução dele. Né? Então ele foi condenado à guilhotina em praça pública. Cortaram-lhe a cabeça. Depois da morte do rei, jacobinos e girondinos entraram em um conflito muito intenso. As posições políticas desses grupos estavam exacerbadas, cada grupo queria dar um rumo para a revolução, de modo que os jacobinos ganharam força, eles tinham um apoio das classes populares, então eles eram em maior número com relação ao povo. Os jacobinos expulsaram os girondinos da convenção, tomaram o poder na França e deram início ao que a gente chama de período do terror. Por que, quando os jacobinos assumem o poder na França, nós chamamos de período do terror? O governo jacobino suspendeu liberdades civis. Então, o governo jacobino deu fim àquilo que foi conquistado com tanta dificuldade, as liberdades civis. O governo jacobino criou o Tribunal Revolucionário. Eles julgavam os suspeitos de tramar contra a República. Eles julgavam de maneira sumária qualquer pessoa que fosse minimamente suspeita de tramar contra o governo. Sob a liderança de Robespierre, Maximilien de Robespierre, esse da foto aqui em cima, a repressão jacobina silenciou até mesmo líderes da revolução, como Danton. Danton foi condenado à morte. Danton era um dos principais líderes da revolução e simplesmente por discordar do governo jacobino, Danton foi condenado à morte. Acredita-se que em um ano, entre 1793 e 1794, 16 mil pessoas tenham sido guilhotinadas na França. Então a guilhotina era esse equipamento utilizado para matar as pessoas de forma rápida e, como dizem eles, sem sentir dor. A pessoa era colocada nesse aparelho, a lâmina descia e cortava-lhe a cabeça. 16 mil pessoas aproximadamente em um ano do período do terror, em um ano de governo jacobino. O autoritarismo e a violência dos jacobinos atingiu níveis extraordinários, níveis inimagináveis. Os adversários deles, obviamente, aproveitaram essa situação, porque entre os próprios jacobinos muitos discordavam dessas medidas de extrema violência. Os girondinos então se articularam e deram um golpe, o golpe do 9 Thermidor. Golpe do 9 Thermidor em 27 de julho de 1794. Prenderam Robespierre e no dia seguinte condenaram-lhe à morte na guilhotina. É interessante vocês notarem que talvez a pessoa que mais tenha mandado gente para a guilhotina tenha sido Robespierre. E o seu final foi exatamente o que ele fez durante esse um ano que ele ocupou o poder. O seu final foi também na guilhotina. Queria falar com vocês sobre esse termo que está colocado aí. É para cá. Eu sempre erro a câmera. O golpe do 9 Thermidor. Por que ele tem esse nome? Golpe do 9 Thermidor. Em 1792, quando começou o período republicano na França, eles instituíram um novo calendário. Eles queriam tanto romper com tudo que estava acontecendo que eles queriam até parar de usar o calendário usado até então. Então eles passaram a usar um novo calendário.
E esse novo calendário tinha meses, né? O período dos meses, eles têm nome diferente, né? Então, o Thermidor é um desses meses, tá? Que eles usavam nesse novo calendário. E aí a data, né, correspondente do novo calendário Nove Thermidor era 27 de julho de 1794, tá? Então, por isso tem esse nome diferente. Vai ter um outro daqui a pouco que também tem um nome diferente. Com o golpe do Nove Thermidor, os girondinos assumem o poder na França. A Revolução entra na sua última fase. A partir de 1795, o novo governo passa a ser conhecido como Diretório. O Diretório, composto por 5 pessoas, passa a governar a França. O novo governo ele era composto por girondinos, então pela burguesia girondina e por alguns membros da planície, mas vamos falar que o Diretório é, acima de tudo, um governo girondino. Só que o Diretório, gente, ele enfrentou oposição de todo lado. Enfrentou oposição dos jacobinos, que tentavam voltar ao poder, enfrentou a oposição de monarquistas. Tinha gente que defendia que a França voltasse a ser governada por um rei, né? Aqueles que eram defensores da monarquia, que um descendente do Luís XVI assumisse o poder. Então, esses dois grupos tentaram lutar contra o Diretório, tentaram tomar o poder dos girondinos. Os girondinos também assumiram algumas características bem autoritárias em seu governo, tá? Também não foram liberais no sentido de garantir liberdades. Além disso, o país passava por dificuldades econômicas, os preços aumentavam, a miséria aumentava e a todo momento se tinha revoltas e rebeliões dos grupos rivais. E aí? Como conter isso? Como dar alguma estabilidade para a França? Essa última fase é marcada por toda essa instabilidade do governo do Diretório. A burguesia estava temendo que os jacobinos tomassem o poder novamente, estava temendo que a revolução se intensificasse. E aí? Era necessário encontrar uma solução política, encontrar uma solução para aquela crise. Começa a ganhar força, a ganhar apoio à ideia de que um jovem general assumisse o poder na França. Quem era esse jovem general? Ele era famoso por causa do seu desempenho militar contra os exércitos estrangeiros. Começou a ganhar força o nome dele, para que ele ocupasse o poder na França e passasse para um período de paz e estabilidade, para que ele controlasse os impulsos revolucionários da população. Assim, em 10 de novembro de 1799, Napoleão Bonaparte, apoiado pelos políticos burgueses, apoiado pelo exército, toma o poder na França. Esse evento, conhecido como Golpe do 18 de Brumário, marca o fim da Revolução Francesa. Marca o fim de uma revolução burguesa, uma revolução que foi conduzida pela burguesia. O golpe do 18 de Brumário, muito importante vocês saberem isso, leva Napoleão Bonaparte ao poder na França. Com isso, a Revolução Francesa chega ao fim. Inicia-se na França a Era Napoleônica, assunto das próximas aulas. Antes de acabar, queria só comentar com vocês algumas coisas, alguns símbolos da Revolução. A Revolução Francesa é um evento muito marcante, não só para a história da França, mas para a história geral de toda a humanidade. Alguns símbolos dessa revolução que a gente pode colocar são, por exemplo, os sans-culottes. Sans-culottes são as camadas populares urbanas, então as pessoas mais pobres que viviam nas cidades, como artesãos e operários. Eles deram muita força para os jacobinos, eles conduziram, de certa forma, numericamente a revolução, eles deram apoio popular para a revolução, e o nome deles é interessante, sans-culottes. De onde vem esse termo? Sem culotte. Culotte era um tipo de calça que ia até o joelho, usado muito pelos nobres. No caso das pessoas mais pobres, eles não usavam culottes, por isso são chamados de sem-culottes, sans-culottes. Eles usavam calças compridas, geralmente listradas, tá? Em oposição aos culottes usados pelos membros da nobreza. O barrete vermelho, que é uma espécie de touca, barrete frígio é o nome correto. O barrete frígio, né, uma touca vermelha usada
pelos revolucionários também, tornou-se um símbolo da revolução e ela era inspirada no barrete usado pelos antigos escravos que eram libertos lá no Império Romano. É um dos símbolos da revolução. O lema liberdade, igualdade, fraternidade talvez seja um dos mais marcantes da França nesse momento, né? Esse lema, ele tem aí os princípios da Revolução, liberdade, igualdade, fraternidade, e é usado até hoje como um dos símbolos franceses. Ele nasce também, né, ele é amplamente utilizado na Revolução. E junto com ele, a bandeira de 3 cores, né, vermelho, branco e azul, que eu tentei colocar aqui como, né, tema da nossa aula, tudo vermelho, branco e azul. Justamente passa a ser amplamente utilizado na Revolução e hoje é a bandeira da França, né, com essas 3 cores. E a Marselhesa. A Marselhesa era um canto de guerra utilizado durante a Revolução, começou a ser utilizado em 1792 e se tornou um hino nacional da França, a Marselhesa, com o qual eu encerro a aula de hoje. Então, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Essa aula é uma aula longa mesmo, é um assunto muito importante, é um assunto denso, é um assunto que tem muitos detalhes. Assista, se for necessário, volte o vídeo, assista de novo algumas partes que você não entendeu. Qualquer coisa, você pode entrar em contato comigo que eu tento te ajudar, que eu te ajudo, né, na verdade. Pode entrar em contato comigo que eu te ajudo. E aí, para encerrar a aula de hoje, o meu muito obrigado e eu deixo para vocês agora um trechinho da Marselhesa para encerrar a aula de hoje. Um hino de guerra que se tornou o hino da França. Valeu, pessoal. Muito obrigado.